Daniel parou na fila do supermercado naquela tarde de quinta-feira, com apenas alguns itens na cesta. Aos 42 anos, bem-sucedido em seu escritório de advocacia em Salvador, ele mantinha uma rotina previsível e solitária. Aquele supermercado era um dos poucos lugares onde ainda sentia alguma conexão com o passado, quando sua mãe o levava ali nas tardes de sábado. À sua frente, uma mulher jovem segurava uma criança no colo, enquanto contava moedas sobre o balcão. Daniel notou suas mãos trêmulas, o nervosismo em cada gesto. A fila atrás começava a murmurar com impaciência. O menino, de uns 3 anos, olhava as guloseimas próximas ao caixa, mas não pedia nada, apenas observava em silêncio. Júlia, quanto falta? Atendente, R$ 45, senhora. O rosto dela se contraiu. Pegou alguns itens e devolveu um pacote de arroz, uma lata de feijão, coisas básicas. Júlia, esses não vou levar. Sussurrou baixo. Então, ela respirou fundo, olhou diretamente para a atendente e disse com uma dignidade que atravessou o peito de Daniel. Júlia, prometo pagar quando puder. Daniel, eu pago tudo. Disse Daniel calmamente, tirando a carteira. A mulher girou para ele, surpresa. Júlia, não, senhor. Não posso aceitar. Daniel, já está pago. Disse ele, entregando as notas à atendente. Ela ficou paralisada, abraçando com mais força o pequeno, que agora olhava o estranho com curiosidade. Júlia, não sei como agradecer. Sussurrou com a voz embargada. Daniel balançou a cabeça. Daniel, não precisa agradecer. Apenas cuide bem do seu filho. Ambos saíram do supermercado quase ao mesmo tempo. Daniel pensou que seria o fim da história, um pequeno gesto de bondade que se perderia no vento da tarde soteropolitana. Mas o destino tinha outros planos. No estacionamento, enquanto caminhava para seu carro, ouviu uma voz atrás dele. Júlia, senhor, espere, por favor. Era ela, carregando o menino e as sacolas, quase tropeçando. Daniel parou e se virou. Júlia, me desculpe incomodar de novo. É que não tenho dinheiro nem para o ônibus de volta para casa. Seus olhos brilhavam com lágrimas que se recusava a deixar cair. Daniel a observou em silêncio. Via não apenas uma mulher em apuros, mas alguém lutando com todas as forças para manter a dignidade. O menino olhava com confiança, como se soubesse que aquele homem podia ajudá-los. Daniel, eu levo vocês. Disse Daniel abrindo a porta traseira do carro. Ela hesitou apenas um instante antes de aceitar. Subiu com cuidado, acomodando o pequeno em seu colo. Júlia, moro em Bairro Novo. Murmurou ela com a cabeça baixa, como se envergonhasse de admitir que vivia em uma das regiões mais pobres da cidade. Ele apenas assentiu e ligou o motor. O silêncio preencheu o carro nos primeiros minutos. Foi Daniel quem o quebrou. Daniel, como se chama seu filho? Júlia, e Davi tem 3 anos. É muito tranquilo. Se comportou bem no mercado. Ela sorriu com um brilho de orgulho maternal. Daniel, sim, às vezes até demais para a idade dele. Havia algo pesado nessas palavras que Daniel percebeu imediatamente. Júlia, você tem filhos? Perguntou ela timidamente. A pergunta acertou Daniel como um soco invisível. Daniel, não. Respondeu simplesmente, sem dar detalhes. Ela captou o tom e não insistiu. O trajeto continuava por avenidas cada vez mais simples. Depois de alguns minutos, ela começou a falar. Júlia, senhor, preciso explicar algo. Não quero que pense que sou irresponsável. O dinheiro que eu tinha era meu salário da semana inteira. Trabalho como diarista e recebi hoje de manhã. Mas ontem à noite o Davi começou com febre muito alta. Tive que levar ele na UPA. O médico disse que era infecção na garganta. A consulta e os remédios levaram quase tudo o que eu tinha. Só sobrou o suficiente para comprar comida, mas nem isso deu certo. Lágrimas rolavam livres por suas bochechas. Daniel sentiu o peito apertar. Ele,
que havia vivido sempre com conforto, nunca tinha enfrentado a angústia de escolher entre saúde de um filho e comida. Daniel viu o pai do menino. Júlia foi embora quando soube que eu estava grávida. Disse que não estava pronto para ser pai e que eu me virasse sozinha. Davi, percebendo o choro da mãe, tocou sua bochecha com ternura infantil. Davi, não chora, mamãe. Aquelas palavras simples atravessaram o coração de Daniel. Chegaram finalmente a uma rua estreita, onde casas modestas se apertavam umas contra as outras. Júlia, vê aqui. Indicou ela, apontando uma pequena construção pintada de azul desbotado. Daniel parou o carro. Ela desceu com cuidado, pegando o menino e as sacolas. Antes de fechar a porta, virou-se com determinação. Júlia, senhor, pode me dar seu telefone? Assim que receber meu próximo pagamento, juro que vou devolver até o último centavo. Daniel, não é necessário. Júlia, para mim é, me chamo Júlia e eu sempre cumpro minhas promessas. Dito isso, entrou em sua casa com Davi nos braços. Daniel ficou sentado no carro, observando a porta azul se fechar, sabendo que Júlia havia deixado uma marca em sua alma. No dia seguinte, Daniel chegou à lanchonete 15 minutos antes. O lugar era simples, limpo, com mesas de formica e um ambiente acolhedor. Ele pediu um café e sentou perto da janela. Eram 4h05 quando viu Júlia se aproximar pela calçada. Usava um vestido azul marinho simples, cabelo preso em rabo de cavalo. Havia determinação em seu rosto. Daniel chegou na hora. Disse ele quando ela entrou. Júlia, pontualidade é respeito. Respondeu ela, sentando-se. Júlia tirou um envelope branco do bolso e colocou sobre a mesa. Júlia, e aqui está todo o dinheiro. Contei 3 vezes para ter certeza. Daniel pegou o envelope, mas não o abriu. Apenas guardou no bolso. Daniel, eu sabia que você cumpriria a sua palavra. Ela baixou o olhar, corando. Júlia, vê o certo a fazer. Daniel pediu 2 cafés e pão na chapa para dividirem. Durante a hora seguinte, conversaram como velhos amigos. Júlia contou sobre seu trabalho, sobre como Davi ia começar na escolinha no ano seguinte, sobre seus sonhos. Daniel a escutava fascinado, não pelas histórias extraordinárias, mas pela beleza da simplicidade de sua vida. E enquanto havia sorrir, falando do filho, Daniel compreendeu algo. Aquilo não era apenas um encontro para devolver dinheiro. Era o começo de algo que poderia mudar suas vidas. 2 dias depois, Daniel enviou uma mensagem perguntando se Júlia gostaria de levar Davi ao Parque Ibirapuera no domingo. Daniel, mensagem. Faz tempo que não vou e pensei que o menino ia gostar. Júlia demorou para responder, e Daniel checava o celular a cada 5 minutos. Júlia, mensagem. Finalmente. O Davi ia adorar, ele nunca foi num parque grande assim. Obrigada. Daniel sentiu uma alegria que ele não sentia há anos. O domingo chegou ensolarado. Daniel os buscou e Davi não conseguia conter a animação. Davi, vamos pro parque, vamos pro parque. Repetia, pulando no banco de trás. O Parque Ibirapuera estava cheio de famílias. Daniel comprou picolé para os 3 e caminharam pelos caminhos, enquanto Davi apontava tudo com fascínio. Davi, olha, mamãe. Um cachorro. Olha, tem pato no lago. Cada descoberta do menino era celebrada como a coisa mais maravilhosa do mundo. Encontraram um playground. Davi correu para os balanços. Davi, me empurra, me empurra. Gritava animado. Daniel foi até ele e começou a empurrá-lo suavemente, ouvindo as gargalhadas que soavam como música. Júlia os observava de um banco, com um sorriso iluminando o seu rosto. Quando Davi se cansou, correu para a areia, onde outras crianças brincavam. Daniel e Júlia sentaram juntos no banco. Júlia, e nunca vi ele tão feliz. Normalmente a gente só brinca no quintal ou na rua. Nunca tenho tempo nem dinheiro para trazer ele em lugares assim. Daniel sentiu uma pontada no peito. Daniel, então podemos vir mais vezes.
Ela o olhou com gratidão. Júlia, não quero abusar da sua bondade, Daniel. Daniel, não é abuso. A verdade é que eu também tô gostando. E era a verdade. Pela primeira vez em anos, Daniel se sentia genuinamente feliz. Os domingos no parque se tornaram tradição. Depois do Ibirapuera, foram ao zoológico, onde Davi ficou maravilhado com os elefantes. Outra vez ao aquário, onde o menino grudou o rosto no vidro vendo os peixes. Mas não eram só passeios de fim de semana. Daniel começou a aparecer na lanchonete durante a semana na hora que Júlia terminava o trabalho. Tomava um café, enquanto Davi fazia desenhos numa mesa próxima com os lápis de cor que Daniel havia dado de presente. As conversas fluíam com naturalidade crescente. Júlia contava sobre as casas onde trabalhava. Daniel falava do escritório, mas evitava mencionar quanto realmente ganhava, com medo de que isso mudasse a forma como ela o ouvia. E, pouco a pouco, sem nenhum deles mencionar explicitamente, perceberam que aquilo já não era só amizade. Caminhando pela Avenida Paulista depois de comprar churros, Davi soltou a mão da mãe e pegou a de Daniel naturalmente. Davi, me carrega, tô com o pé cansado. Pediu com aquela confiança que só crianças têm. Daniel o levantou sem hesitar, sentindo o peso pequeno e quente contra seu peito. Davi apoiou a cabeça em seu ombro e suspirou satisfeito. Davi, você cheira bem igual meu avô. Murmurou o menino já com sono. Júlia olhava com lágrimas contidas. Júlia, Davi nunca conheceu o avô. Meu pai morreu antes dele nascer. Daniel sentiu algo se quebrar e se reconstruir dentro do peito ao mesmo tempo. Durante anos, acreditou que nunca teria a chance de sentir o que era carregar uma criança que confiava nele. E agora, com Davi dormindo em seus braços e Júlia caminhando ao seu lado, compreendeu algo importante, talvez o destino não tivesse tirado sua chance de ser pai, apenas mostrado um caminho diferente. Eram 2 da manhã quando o telefone de Daniel tocou, arrancando-o de um sono profundo. Piscou confuso no escuro. Daniel, Júlia, o que aconteceu? Ouviu soluços. Júlia e Daniel, desculpa ligar tão tarde. É o Davi, ele tá com febre muito alta e tossindo. Não sei o que fazer, tô com medo. Daniel já estava de pé, procurando roupa. Daniel, onde vocês estão? Júlia, vem em casa. Mas acho que preciso levar ele para o hospital. Daniel, não sai daí. Chego em 20 minutos e levo vocês. Júlia, mas Daniel, é muito longe. Daniel, já tô indo. Daniel dirigiu pelas ruas vazias de Salvador como nunca havia feito. Chegou em 18 minutos, tocando a campainha com urgência. Júlia abriu imediatamente com o Davi enrolado numa coberta. O menino estava pálido, suado, respirando com dificuldade. Daniel, vamos. Disse Daniel, guiando-os para o carro. Júlia subiu atrás com Davi no colo. Júlia, já vamos no hospital. Mas sua voz tremia de medo. Daniel acelerou para o hospital mais próximo com emergência pediátrica. O trajeto foi uma eternidade comprimida em 15 minutos. Pelo retrovisor, via Júlia abraçar o filho, enquanto lágrimas silenciosas corriam. Daniel, aguenta, campeão. Dizia Daniel, quase quando finalmente chegaram. Daniel parou direto na entrada da emergência, desceu rápido e ajudou Júlia a sair com o menino. Daniel, preciso de ajuda. É uma criança, febre alta, dificuldade para respirar. E gritou para a recepção. Uma enfermeira veio imediatamente, viu o pequeno Davi ofegante e reagiu na hora. Enfermeira, venham comigo rápido. Levaram-nos para uma sala onde um médico jovem apareceu em minutos, examinou o menino rapidamente. Médico, 40 graus de febre e tem chiado forte nos pulmões. Eu vou pedir raio-x urgente pelos sintomas. Suspeito de pneumonia. A palavra caiu sobre Júlia como um martelo. Júlia, pneumonia? Meu Deus! Suas pernas fraquejaram e Daniel a assegurou. Daniel, calma, o médico já sabe o que fazer. Murmurou, mesmo sentindo o próprio medo.
O médico continuou. Médico, precisa ficar internado para receber antibiótico na veia e oxigênio também. Está desidratado, então vamos colocar soro. 1 hora depois, Davi estava num quarto da pediatria. Tinha uma agulha no bracinho, um aparelho no dedo e uma cânula no nariz dando oxigênio. O menino havia parado de chorar, exausto, e agora dormia inquieto. Júlia estava sentada na cadeira ao lado da cama, segurando a mão livre de Davi sem soltar. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Daniel estava de pé junto à janela, mas sua mente estava toda naquele quarto. Daniel, você devia descansar um pouco. Sugeriu, aproximando-se. Júlia balançou a cabeça. Júlia, não consigo. E se ele piorar e eu estiver dormindo? Daniel puxou outra cadeira e sentou ao lado dela. Daniel, a gente se reveza. Você dorme 1 hora, eu vigio. Depois eu durmo e você vigia. Ela olhou pela primeira vez desde que entraram no quarto. Júlia, por que você faz tudo isso pela gente? Daniel pegou a mão livre dela. Daniel, porque vocês se tornaram muito importantes para mim. E naquele momento, no meio da crise do medo, ambos souberam que o que sentiam não podia mais ser negado. O amanhecer chegou filtrado pelas cortinas bege. Daniel não havia dormido 1 minuto, ficou acordado a noite toda, vigiando cada respiração de Davi. Júlia havia cedido ao cansaço perto das 5, recostando a cabeça na beirada da cama, ainda segurando a mão do filho. Daniel tirou seu casaco e colocou sobre os ombros dela. Eram 7 quando a enfermeira do turno da manhã entrou para checar os sinais vitais. Enfermeira, como passou a noite? E perguntou baixo ao ver Júlia dormindo. Daniel, inquieto, mas estável. A febre baixou um pouco perto das 4. Enfermeira, e isso é bom sinal. O doutor vem ver ele daqui a pouco. Quando ela saiu, Davi começou a se mexer, abrindo os olhos devagar. Davi, mamãe. Chamou com voz fraca e rouca. Júlia acordou na hora, como impulsionada por uma mola. Júlia, tô aqui, meu amor. O menino olhou ao redor, confuso, vendo os fios, as máquinas, as paredes brancas. Davi, onde a gente tá? Júlia, e no hospital, meu bem. Você ficou dodói ontem, mas já tá melhorando. Então Davi viu Daniel de pé perto da janela. Um pequeno sorriso apareceu em seus lábios pálidos. Davi, tio Beto. Daniel se aproximou imediatamente, sentando do outro lado da cama. Daniel, oi, campeão. Você deu um susto na gente. Davi, você me trouxe aqui. Daniel, claro, para isso servem os amigos, né? Davi assentiu fracamente. Davi, você vai ficar? Daniel, não saio daqui. Prometeu Daniel, e era sério. O médico chegou perto das 8, revisando Davi cuidadosamente e estudando o raio-x. Médico, confirmado, é pneumonia em estágio inicial. A boa notícia é que trouxeram a tempo. Com antibiótico e oxigênio, deve melhorar em 3 ou 4 dias. Júlia soltou um suspiro de alívio tão profundo que parecia ter estado prendendo a respiração por horas. Médico, mas ele vai se recuperar completamente. Mas precisa ficar internado uns 4 dias para monitorar e garantir que a infecção não avance. Quando o médico saiu, Júlia finalmente se permitiu chorar de alívio, cobrindo o rosto com as mãos. Daniel a envolveu nos braços, deixando que ela desabafasse contra seu peito. Daniel, já passou o pior. O Davi é forte, vai sair dessa. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina hospitalar e momentos inesperados de ternura. Daniel ligou para o escritório, cancelando todos os compromissos da semana. Daniel, no telefone. Tem uma emergência familiar. Disse a secretária, e não era mentira, porque Júlia e Davi haviam se tornado sua família, mesmo que ninguém tivesse dito em voz alta. Durante o dia, Daniel trazia comida boa de fora, a do hospital era terrível, e Júlia mal comia. Levava marmitas da Dona Rosa, frutas do mercado. Daniel, você precisa comer para cuidar do Davi.
Lembrou toda vez que ela recusava. À noite, quando Davi dormia e as luzes do corredor diminuíam, Daniel e Júlia conversavam em sussurros. Ela contava histórias da infância, da mãe que havia falecido 2 anos antes, dos sonhos de dar vida melhor ao filho. Daniel compartilhava medos, os fracassos, a solidão que carregava há tanto tempo. Na terceira noite, quando Davi já respirava muito melhor e a febre havia sumido, Daniel ficou observando o menino dormir tranquilo. Júlia tinha ido ao banheiro se refrescar. Davi se mexeu em sonho e sua mão procurou instintivamente pela de alguém. Daniel estendeu a sua e o menino a apertou com confiança, mesmo dormindo. Algo se rompeu definitivamente dentro de Daniel naquele momento. Durante anos, havia acreditado que nunca experimentaria o amor paternal. Mas ali estava, às 3 da manhã, num hospital, segurando a mão de uma criança que não compartilhava seu sangue, mas que havia conquistado completamente seu coração. Quando Júlia voltou e viu a cena, seus olhos se encheram de lágrimas, sentou ao lado de Daniel em silêncio e ele passou o braço livre ao redor de seus ombros. Ficaram assim os três, conectados num círculo de amor silencioso. Daniel soube, naquele instante, que não importava o que dizia a biologia, ele já era o pai em tudo o que realmente importava. A manhã do 4º dia chegou com notícias que encheram o quarto de alegria. Davi receberia a alta. O médico entrou sorrindo. Médico, ele está respirando perfeitamente, a pneumonia está controlada. Podem ir para casa hoje, mas com remédios que precisam completar por 10 dias. Davi comemorou dando pulinhos na cama. Davi, vou para casa. Júlia riu entre lágrimas de felicidade. Médico, precisam passar na administração para resolver uns detalhes. Indicou o médico antes de sair. Quando ele saiu, a expressão de Júlia mudou. A alegria se misturou com preocupação, e perguntou Daniel. Júlia, e a conta do hospital? 4 dias internado, antibióticos, oxigênio, exames. Não sei quanto vai custar, mas sei que não tenho. Sua voz ficava cada vez menor. Daniel, Júlia, não me diz para não me preocupar. Sei que você já fez muito por nós, mais do que ninguém jamais fez, mas isso é minha responsabilidade. O Davi é meu filho. Havia determinação férrea em sua voz, aquela mesma dignidade que Daniel admirou desde o primeiro momento. Ele sentou ao lado dela e pegou suas mãos. Daniel, confia em mim. Então me deixa ajudar. Não tô pedindo permissão, tô te dizendo o que vou fazer. Vou descer na administração e resolver a conta, e não quero que você se preocupe com isso. Júlia negava com a cabeça, lágrimas começando a cair. Júlia, não posso aceitar. Já é demais. Daniel, não quero que você me pague. Quero fazer isso porque vocês são importantes para mim. Porque nas últimas semanas, vocês me deram algo que achei que nunca teria, e me fizeram sentir que pertenço a algo, que tenho uma razão para acordar todo dia além do trabalho. Me deixa fazer isso, por favor. Ela fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem, e finalmente assentiu. Daniel desceu para a administração. Enquanto Júlia ajudava Davi a se vestir, a funcionária entregou a conta. 4 dias de internação, antibióticos, oxigênio, exames, em R$ 28.000. Para Daniel era insignificante, mas sabia que para Júlia, representava meses de trabalho, talvez um ano de economia que nunca conseguia juntar. Tirou o cartão e pagou sem pestanejar. Quando voltou ao quarto, levava o recibo marcado como pago e os papéis da alta. Júlia, quanto foi? E perguntou Júlia com voz trêmula. Daniel, já tá tudo resolvido. Disse simplesmente, entregando os papéis. Júlia leu a palavra pago carimbada em vermelho. Seus olhos se arregalaram. Júlia e Daniel, não. Me diz. Mas ele balançou a cabeça. Daniel, não importa quanto custou. O importante é que o Davi tá bem e vocês podem ir para casa. Júlia largou o Davi na cama por um momento e se aproximou, o abraçou com força, afundando o rosto em seu peito, enquanto soluçava. Júlia, obrigada. Sussurrava repetidamente. Daniel a abraçou de volta.
Davi observava da cama com um sorriso, como se entendesse perfeitamente. Quando Júlia finalmente se afastou, olhou-o direto nos olhos e repetiu as mesmas palavras de semanas atrás, mas desta vez com significado completamente diferente. Júlia, prometo pagar quando puder. Mas ambos sabiam que já não falava só de dinheiro. Falava de amor, de gratidão, de uma dívida que só se paga com o coração. Daniel levou Júlia e Davi de volta para casa, e quando chegaram, ajudou a subir as sacolas e as coisas que haviam acumulado no hospital. Júlia entrou carregando Davi, levando-o direto para o quartinho. Daniel ficou na sala, observando o lugar com novos olhos. As paredes pintadas com cuidado, mesmo descascadas, os móveis velhos, as fotos de Davi em diferentes idades grudadas na parede. Tudo era simples, modesto, mas cheio de amor. Havia mais calor naquelas 4 paredes pequenas do que em toda a sua mansão. Júlia voltou depois de arroupar o filho, ficou parada na frente de Daniel. Pela primeira vez em dias, estavam completamente sozinhos. O silêncio estava carregado de tudo que ainda não haviam dito. Júlia, e não sei por onde começar a agradecer. Você fez tanto por nós, nos salvou aquela noite. Daniel balançou a cabeça, encurtando a distância. Daniel, você não me salvou. Vocês também me salvaram. Ela o olhou confusa. Júlia, do que a gente te salvou? Você tem dinheiro, uma casa bonita, sucesso, tinha tudo. Daniel, exceto o único que importa. Interrompeu ele com intensidade na voz. Daniel tinha uma vida vazia, sem propósito, e aí vinha do trabalho como um fantasma, voltava para uma casa enorme onde o único som era o eco dos meus próprios passos. E então conheci vocês. E pela primeira vez em anos, acordar todo dia sabendo que ia ver vocês me dava uma razão para seguir. Os olhos dele se encontraram e o mundo pareceu parar. Júlia começou. Júlia e Daniel, eu. Mas as palavras travavam. Havia ensaiado isso 1000 vezes durante as noites no hospital, mas agora, tudo evaporava. Respirou fundo e decidiu falar do coração. Júlia, sei que a gente se conhece há pouco tempo. Sei que nossas vidas são completamente diferentes. Sei que provavelmente é loucura o que vou dizer, mas durante esses dias no hospital, cuidando do Davi, te segurando enquanto você chorava, vigiando o sono do seu filho, percebi algo que não posso mais ignorar. Júlia olhava com olhos arregalados, prendendo a respiração. Júlia, eu me apaixonei por você. Me apaixonei pela sua força, pela sua dignidade, pelo jeito que você ama meu filho com cada fibra do seu ser. E me apaixonei pelo Davi também, pela risada dele, pela inocência, pelo jeito que ele confia em mim. A voz de Daniel tremia. Daniel, vocês já me pagaram com amor, Júlia. Me deram algo que achei que nunca teria, uma família. Júlia começou a chorar, mas eram lágrimas diferentes agora. Júlia, eu também. Ele tentou falar, mas as palavras se afogavam entre soluços. Daniel limpou suas lágrimas com os polegares, segurando seu rosto com ternura infinita. Daniel, deixa eu terminar. Sussurrou com um sorriso. Daniel, durante anos, pensei que não podia ser pai porque meu corpo não permitia. Uma mulher que eu amava me abandonou por isso. Acreditei que não merecia ter uma família. Ajoelhou-se na frente dela, pegando ambas as mãos. Não tinha anel preparado. Não havia planejado que este seria o momento. Mas tudo parecia perfeitamente certo. Daniel, mas o Davi me ensinou que ser pai não tem nada a ver com biologia. Tem a ver com estar presente, com se importar, com amar sem condições. Júlia, tudo o que quero é que vocês sejam minha família. Casar comigo. Venham morar comigo. Me deixa ser o pai que o Davi merece e o marido que você merece. Me deixa passar o resto da vida provando que amor verdadeiro existe. Júlia caiu de joelhos na frente dele, abraçando-o com toda a força que tinha. Júlia, sim. Sim, 1000 vezes sim. Ambos ficaram ali, abraçados no chão daquela pequena sala, chorando de felicidade, sentindo toda a dor do passado se dissolver na promessa do futuro.
Quando finalmente se separaram, Daniel limpou as lágrimas do rosto dela e a beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessas, esperança, amor puro. Se separaram quando ouviram uma vozinha da porta do quarto. Davi, mamãe, por que vocês estão chorando? Davi estava ali de pijama, esfregando os olhos com sono, olhando-os preocupado. Daniel e Júlia se olharam e riram entre lágrimas. Daniel, vem aqui, campeão. Chamou Daniel, abrindo os braços. Davi correu e Daniel o levantou, sentando entre ele e Júlia. Júlia, você vai ser o pai dele de verdade? Perguntou Júlia, acariciando o cabelo do filho. Os olhos de Davi se iluminaram como estrelas. Davi, de verdade? Para sempre? Daniel, para sempre. Confirmou Daniel. Davi jogou os bracinhos ao redor do pescoço dele. Davi, então você vai ser meu pai. Se você quiser, eu quero sim. E com essas palavras simples, pronunciadas pela voz inocente de uma criança, a família que nenhum deles esperava finalmente se completou. A semana seguinte foi um turbilhão. Daniel insistiu que Júlia deixasse o trabalho de diarista. Daniel, você não precisa trabalhar assim nunca mais. Quero que se concentre em cuidar do Davi e em planejar nosso casamento. Júlia protestou no início, mas Daniel a fez entender que não era caridade, era permitir que finalmente descansasse depois de anos lutando sozinha. Começaram a planejar a mudança. Davi não cabia em si de animação, imaginando ter seu próprio quarto grande, um jardim para brincar. Davi, vou ter meu próprio quarto de verdade. Ele perguntava repetidamente, como se não acreditasse. Seu próprio quarto, com brinquedos novos e tudo. Júlia prometia a Daniel uma tarde, empacotando as poucas coisas da casa. Daniel notou Davi olhando com nostalgia uma foto velha na parede. Era uma imagem do menino bebê nos braços de uma mulher mais velha. Daniel, quer levar para casa nova? E perguntou Daniel suavemente. Davi assentiu timidamente. Davi, é minha avó. A mamãe disse que ela me cuida lá do céu. Daniel sentiu um nó na garganta. Daniel, então, com certeza levamos, e vamos colocar numa moldura bonita no seu quarto novo. O dia da mudança chegou com o céu limpo. Daniel contratou uma empresa de mudanças, embora houvesse muito pouco para levar. Júlia insistiu em levar os móveis velhos, não porque precisasse, mas porque cada peça contava uma história. Júlia, vê essa mesa minha mãe me deu antes de morrer. Aqui eu dava comida pro Davi quando ele era bebê. Explicava, acariciando a madeira gasta. Daniel entendeu que não se tratava de coisas materiais, mas de memórias. Então, colocamos ela na cozinha da casa, quando chegaram à residência em Moema. Davi ficou de boca aberta. Davi, e a gente vai morar aqui? E perguntou com olhos arregalados, olhando a casa enorme branca com jardins verdes. Daniel, aqui é nossa casa agora, campeão. Confirmou Daniel, levantando-o no colo. Entraram juntos os três de mãos dadas, cruzando a porta como a família que agora eram. Júlia chorava de felicidade, percorrendo os cômodos amplos, os tetos altos, as janelas enormes cheias de luz. Mas o que mais a emocionou foi o quarto que Daniel havia preparado especialmente para Davi. Quando abriram a porta, Davi soltou um grito de pura alegria. A parede estava pintada de azul com nuvens brancas, havia uma cama em forma de carro de corrida, estantes cheias de livros novos, uma caixa enorme de brinquedos. E na parede maior, emoldurada com carinho, a foto de Davi com sua avó. Mas o que fez o menino correr para o centro do quarto, com lágrimas de felicidade, foi o que viu ao lado da cama um dinossauro de pelúcia gigante, quase do seu tamanho. Davi, é o dinossauro. É meu dinossauro. E gritava, abraçando com toda a força. Júlia cobriu a boca com as mãos, soluçando. Júlia, como você soube? Daniel, Davi me contou uma vez. Respondeu Daniel com um sorriso, lembrando de uma conversa casual no parque, disse que quando crescesse e tivesse dinheiro, ia comprar um dinossauro gigante. Júlia o abraçou forte.
Júlia, você é o homem mais maravilhoso que eu já conheci. Os dias seguintes foram de adaptação e felicidade pura. Daniel mostrava cada canto da casa, o jardim onde Davi podia brincar, a piscina que teria que aprender a usar com cuidado, a cozinha enorme onde Júlia começou a preparar as comidas que Daniel adorava. À noite, jantavam juntos, mas Daniel insistiu em usar a mesa velha de Júlia, porque tem mais história que todas as minhas mesas elegantes. Depois do jantar, sentavam na sala para ver filme, com Davi espremido entre os dois, dormindo antes do final, e sendo carregado com carinho até a cama. Daniel descobriu a alegria de ler histórias antes de dormir, de cobrir uma criança, de ouvir "Te amo, papai", sussurrado com voz sonolenta. Uma noite, depois de colocar Davi para dormir, Daniel e Júlia saíram pro jardim sobre o céu estrelado de Salvador. Daniel, você é feliz? Perguntou ele, abraçando-a por trás. Júlia, mais feliz do que achei que fosse possível. Obrigada por nos dar essa vida, por nos amar. Obrigada por me ensinarem a viver de novo. O casamento seria simples, íntimo, em 2 meses, mas a verdadeira união já havia acontecido, selada não com anéis ou papéis, mas com amor, confiança e a promessa de estarem juntos contra tudo. Numa tarde de sexta, 3 semanas depois da mudança, Daniel chegou em casa após uma reunião e encontrou uma cena que ficaria gravada para sempre no jardim. Júlia havia estendido uma toalha sobre a grama e estava sentada com Davi, dividindo melancia. O sol da tarde iluminava seus rostos com brilho dourado. Davi ria enquanto o suco escorria pelo queixo. Quando viram Daniel, gritaram juntos, papai! O menino correu de braços abertos e Daniel o levantou no ar, enquanto Davi gargalhava. Júlia se aproximou e os 3 se fundiram num abraço. Daniel, eu amo você. Amo vocês 2 mais do que palavras podem dizer. Júlia, nós amamos você. Davi, ainda nos braços de Daniel, colocou uma mãozinha na bochecha de cada um. Davi, a gente é uma família. Pra sempre. E ele tinha razão. Contra todas as probabilidades, contra todas as expectativas, contra tudo que a vida havia ensinado sobre dor e perda, eles haviam encontrado o caminho para o amor verdadeiro. Uma promessa pronunciada num supermercado havia mudado 3 vidas para sempre, provando que às vezes, os milagres começam com os gestos mais simples de bondade. 3 anos depois, num domingo ensolarado, o Parque Ibirapuera estava cheio de famílias. Daniel empurrava suavemente um balanço, onde Sofia, a pequena de 2 anos que haviam adotado um ano antes, ria com gargalhadas cristalinas, completando a família da maneira mais perfeita. A poucos metros, Davi, agora com 6 anos, corria entre os brinquedos com energia inesgotável de criança feliz e amada. Júlia observava a cena de um banco, com uma mão sobre a barriga num gesto inconsciente de plenitude. Os 3 anos desde aquele encontro no supermercado pareciam uma eternidade e um suspiro ao mesmo tempo. Daniel se aproximou dela, depois de tirar Sofia do balanço, pegando sua mão, enquanto viam os 2 filhos brincarem juntos. A vida havia presenteado exatamente o que precisavam, uma família construída com amor, não com sangue. Davi não era mais o menino tímido que mal pedia um doce, agora era um irmão mais velho que cuidava de Sofia com ternura. Daniel não era mais o homem solitário vagando por uma casa vazia, agora era um pai presente, que conhecia cada riso e cada lágrima dos filhos. E Júlia não era mais a mãe solteira lutando sozinha contra o mundo, agora tinha um companheiro caminhando ao seu lado em cada passo. Naquele parque sobre o céu azul de Salvador, a promessa pronunciada anos atrás havia florescido em algo mais bonito do que qualquer um sonhara. O amor verdadeiro sempre encontra um jeito de completar os corações dispostos a se abrir, e quando você ajuda alguém sem esperar nada em troca, descobre que na verdade, eram eles quem estavam te salvando o tempo todo.